Fala moçada, dando continuidade à solução do nosso exercício, vamos agora ao exercício de número 5, beleza? A questão diz assim, ó. Considerando que, na figura, está no quadro, AB, o procedimento AB, está dividido em 12 partes iguais. Pergunta: qual é o percurso mais curto sobre as semicircunferências? Ou seja, ó, para você ir de A para B, qual é o caminho mais fácil? É partindo do ponto A, passando pelo ponto M e chegando até o ponto B, ou é você fazer esse percurso que está de preto, ó. Você partir do A, passar pelo D, chegar até o ponto C, depois ir até o ponto E e finalmente chegar ao B. E aí, qual seria o percurso mais curto, né? Resumindo, andar pela semicircunferência de azul, a maior, ou fazer esse caminho que está de preto, ó. Pessoal, usando aquela expressão, né, para o semicírculo, lembrando que o comprimento de um círculo é 2πr, então, se eu tenho a metade de um círculo, eu tenho apenas πr, né? Então, olha só, eu chamei esse semicírculo menor de semicírculo 1, esse aqui de semicírculo 2 e o maiorzão de semicírculo 3. Observem que, se você for analisar, ó, o raio do semicírculo menor vale 2, ó. A distância daqui para cá são 2 unidades. O raio desse segundo semicírculo vale 4, porque 1, 2, 3, 4, né? E o raio do semicírculo maior vale 6 unidades. Então basta você usar a fórmula para descobrir o comprimento de cada uma, né? O comprimento do semicírculo 1, que é esse menorzinho, ó, é π vezes o seu raio, que é 2, então dá 2πr. O comprimento do semicírculo 2, que é esse aqui, é π vezes 4, que é o seu raio, que dá 4π. E o comprimento do semicírculo maior é π vezes 6, que dá 6π. Ora, se eu somar o comprimento desse semicírculo com esse, 2π mais 4π dá 6π, que é o mesmo valor do comprimento do semicírculo maior, o que nos leva à conclusão que ambos têm o mesmo comprimento, ou seja, tanto faz um como o outro, tá? Ambos têm o mesmo comprimento. Sexta questão, da página 12. Na figura, as circunferências C1, que é a maior, e C2, que é a menor, têm o mesmo centro O e raios de medida R1 e R2 respectivamente. Ou seja, esse segmento OC, que é o maior, é o R1, e o menor, que é o OA, é o R2, tá certo? Mas eles são tais, ó, que existe uma relação entre eles. 2 vezes o comprimento do raio 1 é igual a 3 vezes o comprimento do R2. Assim, ele permite determinar, item A, quais são as medidas do arco AB e CD. Notem que medida de um arco é o ângulo em radianos, tá? Comprimento é diferente, né? É medir de fato o tamanho dele. Mas aí, ó, quando você olha para a figura, para resolver o item A, você está vendo que o ângulo de 60 graus, ele está enxergando ao mesmo tempo tanto o arco AB como o arco CD. O que é que isso significa? Significa que o arco AB e CD medem o mesmo valor, porque eles representam o mesmo ângulo de 60 graus. Ó. Então, basta a gente converter esse ângulo de 60 graus para radianos, beleza? Mais uma vez, ó, o que eu estou dizendo é que o ângulo de 60 graus, ó, ele está formando tanto o arco menor, como está enxergando o arco maior, tá certo? Bom, mais uma vez eu vou deixar a seu critério, a seu cargo, determinar esse ângulo em radianos, tá certo? Tente aí. Bom, mas você que fez aí a proporção, né?
já deve ter percebido que 60 graus é o mesmo que π sobre 3 rádio, tá certo? Então fica aí a dica, ó. As medidas do arco AB e CD valem π sobre 3 rádio, mesmo que eles tenham tamanhos diferentes, tá? O seu valor é o mesmo. Beleza, pessoal? Esse é o item A. Moçada, agora nós iremos resolver o item B, onde ele pede a razão entre os comprimentos dos arcos AB e CD. Bom, queria reforçar a ideia de que se ele está falando comprimento, raio e ângulo, é importante a gente usar aquela relação, né? Em que o comprimento dividido pelo raio é igual ao ângulo, certo? Então aqui no caso, ó, o comprimento do arco AB, que é aquele que eu estava chamando de Lzinho, né? Mas aqui eu já vou nomear por AB, tá? Dividido pelo raio dele, lembrando que esse raio menor é o R2, ele tem que ser igual ao ângulo em radiano. 60 graus, vocês devem ter transformados aí, né? Viu que 60 graus é π sobre 3 rádio, beleza? Gente, isolando aqui, ó, a gente conclui que o AB ele é igual a πr2 sobre 3. Guarda essa informação. Usando o mesmo raciocínio para o arco CD, a gente tem aqui o arco CD dividido pelo raio dele, que é o R1, tem que ser igual ao ângulo em radiano, né? Que é π sobre 3 também. Isolando o CD, a gente tem que CD é πr1 sobre 3. Mas o que é a questão quer afinal? A questão pede a razão. Razão em matemática é divisão, né? Então eu quero a divisão entre o comprimento do AB pelo CD. Mas o AB, ó, é πr2 sobre 3, o CD é πr1 sobre 3. Divisão de fração, o que é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Só que quando eu inverto, o que eu observo? Eu observo que o mesmo número que está em cima, ele também está embaixo, ó, que eu posso cancelar, né? Então, ó, o 3 cancela com 3, o π cancela com π. Vai sobrar R2 sobre R1. Aí você pensa, e agora, Fernando, o que é que eu faço? Observe que a questão, ela diz, ó, que 2 vezes o R1 é igual a 3 vezes o R2. Então, o que você vai fazer, ó? Você vai manter o R2 aqui em cima, vai jogar o R1 para baixo, vai ficar R2 sobre R1, e esse 2 que está em cima vai ficar, esse 3 vai descer. Então, ó, R2 sobre R1 é 2/3. Ou seja, a razão entre os arcos é 2/3. Pessoal, essa sétima questão, ela é uma questão muito interessante, ó. Ele diz que um pêndulo de comprimento 15 centímetros, ele está oscilando do ponto A ao ponto B por um grau igual a 15, né? Um ângulo igual a 15 graus, na verdade. A pergunta é, qual é o comprimento desse arco AB? Porque é a trajetória que o pontinho faz do A até o B, né? Ele faz uma trajetória como um arco de um círculo. Então, observe que dentro da física esse fenômeno acontece e ele seria impossível de ser calculado, porque imagina a esfera, ou uma esfera amarrada por um barbante oscilando, como é que você chegaria lá para medir com uma trena? Não dava. Contudo, é possível por meio de um transferidor, ó, medir o ângulo de abertura da oscilação e por meio daquela relação que a gente aprendeu na aula, a gente vai conseguir calcular. Ó. Reforçando, se eu quero o comprimento de um arco, se eu tenho o raio, que é o papel que o barbante está exercendo aqui, ó, e se eu tenho um ângulo, eu consigo descobrir o comprimento desse arco. Por meio do que? Daquela fórmula, né? O comprimento do arco dividido pelo raio tem que ser igual ao ângulo em radiano. Mas aqui está 15 graus, ó. Então o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a conversão, né? Quanto que é 15 graus em radianos? Quando você faz lá a regra de 3, que eu já ensinei como faz, né? Como fazer, tanto na primeira questão quanto na segunda,
você chegar à conclusão que 15 graus é igual a π sobre 12 rádio. Então, uma vez feita a conversão, é só você substituir na expressão, né? π sobre 12 igual a L sobre 15. Fazendo a regra de 3, você descobre que L é 15π sobre 12, simplifica por 3, que dá 5π sobre 4. Aí eu chamo a atenção para o seguinte, ó. Se na questão ele pediu para usar o valor de π como sendo 3,14, é porque provavelmente dentro dos itens vai estar o valor decimal. Ou seja, você vai ter que fazer a substituição, né? Caso não precisasse, estaria lá com uma opção de resposta 5π sobre 4, ó. Mas, Fernando, eu olhei lá para as opções, só tinha número decimal. Então, você vai ter que chamar π de 3,14, vai ter que multiplicar por 5 e depois dividir isso por 4. Fazendo tudo isso, ó, a gente chega à conclusão que esse comprimento aqui é 3,9 centímetros. Beleza? Moçada, a oitava questão de boa, ó. O texto diz que um atleta percorre em uma pista circular uma distância de 7.536 metros. A pista é circular. O raio dela, 40 metros. A pergunta do texto é: quantas voltas ele deu? Primeiro, eu tenho que descobrir o comprimento dessa pista, né? Qual é a fórmula? 2πr. O raio é 40 e o π 3,14. Multiplicando todo mundo dá 251,2 metros. Esse é o comprimento da pista. É claro que o atleta deu mais de uma volta, né? Porque esse número é maior do que esse, ó. Para eu saber quantas voltas ele deu, eu vou efetuar o quê? Uma divisão. O número de voltas vai ser o comprimento que ele andou pelo comprimento da pista. Ao efetuar a divisão, você encontra 30 como resposta. Beleza?